Bom dia a todos, presidente. Também quero aqui cumprimentar o doutor Gustavo, professor, magnífico reitor, Gustavo Donato, e também doutora Marina Ganzaroli, parente de alguma outra personalidade aí? Não. Né? A beleza está bem próximo, viu? Como dizia o nosso querido Silvio Santos. Mas também os novos deputados que aqui estão, deputada Valéria, sempre presente aí, parabéns, obrigada, deputada professora Bebel, que acabou de sair, eu acho que a deputada Marina Elon ainda está, e eu digo ao Gustavo hoje, Gustavo, eu não fui o bendito fruto entre as mulheres, porque você nos acompanha. E é muito importante saber que a participação realmente dos homens numa CPI como essa dá um grande significado. Eu queria apenas falar da doutora Marina, primeiro parabenizar pela excelente explanação. Nós precisávamos realmente desses esclarecimentos, desse conteúdo, que tem alguém que a OAB está realmente atenta ao que está acontecendo, né, contra a violência contra as mulheres e também, e agora, o que nós estamos falando especificamente, nas universidades. Eu quero apenas fazer menção e que esta casa está realmente trabalhando firme, professora Marina, doutora Marina, que nós aprovamos por unanimidade o Patrulha Maria da Penha, que é uma lei da minha autoria, em que ela visa a Secretaria de Segurança Pública para ter uma patrulha de multiprofissionais, ou uma viatura, uma guarnição de multiprofissionais, como assistente social, policial feminina, policial masculino, e também jurídico e social. Então, eu vejo aí que o jurídico está atento e nós vamos precisar muito do apoio da OAB para que isso realmente tenha maior efetividade. Em alguns municípios já estão sendo implantados e está tendo um resultado altamente satisfatório. Então, a doutora Marina, nosso muito obrigado e em estar participando de uma tão importante comissão como essa que está sendo feita nesta casa, e parabéns à nossa presidente. Ao doutor e professor Gustavo, eu queria... são duas coisas que eu quero fazer para nosso conhecimento. Primeiro, se tem o monitoramento, ou seja, câmeras de vigilância. Eu não ouvi a primeira parte do seu depoimento, então eu peguei no final, se existe realmente esse monitoramento e se tem realmente funcionado. E, pelo que eu entendi, você falou da internet, que é um instrumento importante nessa luta contra a violência às mulheres nas nossas universidades, as jovens nas nossas universidades. E se quando chega ao seu conhecimento, quando chega ao conhecimento de um núcleo de apoio, né, para que se tome providências, se tem prazo estabelecido para conclusão do processo em si. São essas duas coisas. No demais, eu quero também agradecer muito ao doutor Gustavo Donato, porque foi muito esclarecedor e importante a vossa presença aqui juntamente conosco. São esses questionamentos que eu faço e devolvo a palavra à senhora presidente. Muito obrigada, deputado Tenente Nascimento. Eu passo, então, a palavra agora aos que foram perguntados pelo deputado Tenente Nascimento. Bem, doutora Marina? Deputada Damares? Sim, por favor, professor. Ok, então, obrigado, deputado Tenente Nascimento, pelas questões e certamente conte com o nosso empenho aí, tanto nas nossas operações aqui na universidade, mas também com os trabalhos da Alesp e da CPI. Indo às respostas, efetivamente, primeiro,
Com relação a monitoramento de câmeras e tecnologia de vigilância e segurança, sim, a resposta é afirmativa e isso ajuda muito. Inclusive no nosso campus, ambos os campi nós temos isso, mas no campus que é mais horizontal, que é o campus São Bernardo do Campo, isso ajuda demais pelo dimensional do campus, que tem algo em torno aí de uns 240 mil metros quadrados. Então, nós temos áreas de estacionamento, diversos prédios. Então, o monitoramento é essencial e, naturalmente, tudo que vem na esteira desse monitoramento, o tratamento das imagens, o armazenamento, etc. Por vezes, ele nos auxilia no esclarecimento dos fatos envolvendo ocorrências disciplinares. Com relação à internet, a importância da internet nesse âmbito de mapeamento conjunto, sim, a importância, nós temos usado cada vez mais mapeamento preditivo, ou então, não preditivo, desculpe, proativo, porque mesmo antes de nós recebermos pelas instâncias competentes de acolhimento, muitos casos nós detectamos pelas redes e muitas vezes não nos canais diretamente da nossa instituição ou então nas contas da nossa instituição nas redes sociais, como Facebook, Instagram, etc. Muitas vezes nós notamos nos próprios grupos de diálogo dos estudantes e já sabemos que algo diferente está acontecendo. Então, isso ajuda demais para que nós consigamos diminuir a subnotificação que, inclusive, a doutora Marina comentava. É uma preocupação enorme da nossa parte e tem funcionado muito bem. Então, nós temos pessoas da nossa comunicação dedicadas exclusivamente ao acompanhamento das redes sociais, porque isso serve não só para a correção dos rumos nas operações acadêmicas, mas também para identificarmos essas questões disciplinares. Então, sim, isso é muito importante. Indo à segunda pergunta, quando chega ao nosso conhecimento se existe um prazo definido, não existe no regramento um prazo limite, uma vez que, a depender do caso da instrução, nós temos mais oitivas, menos oitivas e mais esclarecimentos a tomar. Mas nós temos por praxe uma celeridade muito grande, até porque nós temos que garantir a solução rapidamente para que nós evitemos riscos adicionais. Hoje, normalmente, os processos são resolvidos no máximo em 1 mês, para os casos mais complexos, em 2 meses mais tardar. Mas a comissão é acionada diretamente, ela tem as reuniões periódicas, mas ela se reúne também por demanda. Então, quando entram processos, as reuniões já são marcadas, ou pelo menos o presidente, o coordenador das atividades da comissão, já começa o agendamento das oitivas, ou seja, eu poderia dizer que no momento em que chega na reitoria despachado no mesmo dia, e em questão de 2 ou 3 dias já foi organizado no sistema de disciplinamento e as oitivas já começaram, o nosso jurídico já está informado. Então, em tempo médio, eu poderia dizer algo em torno disso. Maioria dos processos em torno de 1 mês, mais tardar 2 meses. Espero ter respondido aos questionamentos do senhor e, novamente, obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra à deputada Damares. Muito obrigada, professor Gustavo Donato, pela resposta oferecida ao deputado Tenente Nascimento. A doutora... Oi, deputado. Não, continua, doutora Marina, você vai fazer alguma... Sim. Gostaria, Marina, presidente deputada Damares, eu gostaria muito rapidamente de agradecer imensamente, deputado Tenente Nascimento, pelo elogio também, obrigada, realmente tenho a genética aí da Ellen Gambaroli. Tive o prazer, inclusive, de estar mais de 14 vezes no programa da Eliana, no SBT, falando sobre violência doméstica. Em 2016, quando aqueles 33 homens estupraram uma menina de 16 anos no Rio de Janeiro, não sei se as senhoras se lembram, mas tive a oportunidade de estar lá falando precisamente sobre esse tema, inclusive sobre o absurdo do caso do André de Camargo Aranha, da Marifere, que a deputada Damares Moura comentou no início. Publiquei ontem na Folha de São Paulo, no Caderno Cotidiano, uma coluna de opinião sobre o caso que realmente nos causa repulsa e ultraje. Então, gostaria muito rapidamente de cumprimentar o deputado Tenente Nascimento a iniciativa, porque é essencial que a equipe que faça o acolhimento seja multiprofissional, seja multidisciplinar e que haja também
diversidade nessa equipe, né? Não adianta você ter uma série de funcionários garantindo a segurança no campus se eles não são capacitados, se você não tem servidoras, né, seguranças mulheres, né, para fazer esse acolhimento. Muitas vezes a gente sabe, né, o Disque 100, o Ligue 180, o atendimento desse momento sensível e frágil de uma violência sexual, muitas vezes tem que ser feito por outra mulher, porque senão essa vítima não vai se sentir à vontade, né? Então, realmente, a capacitação é essencial. E aí, queria trazer o exemplo de boas práticas que muitas universidades estadunidenses fazem, que é trazer o auxílio de organizações externas na condução desses procedimentos, né? Então, se a minha universidade não tem a competência técnica, a especialidade para fazer esse enfrentamento específico, ela contrata, né, com licitação, tudo certinho, uma organização, uma empresa, uma consultoria que faz esse trabalho. As empresas hoje, elas têm aquilo que a gente chama de ombudsperson, né? É uma pessoa, é um canal externo de denúncia que garante a possibilidade de acompanhar os procedimentos e de que não tenha nenhuma forma de passivo, né, para a universidade. Ou seja, incidentes vão acontecer, porque você não controla a ação de terceiros. Infelizmente, as pessoas vão cometer erros, elas vão cometer condutas criminosas. Infelizmente, aí vamos entrar numa outra conversa que é da natureza humana, enfim, da raiz dos crimes. A questão é como que a universidade trata quando os incidentes acontecem. Ela se omite? Ela conduz? Ela revitimiza essa vítima? O próprio processo é uma nova violência? Como a gente viu, a chocante audiência, né, que humilha a menina essa semana em vídeo, né? Então, é isso, né? A universidade tem que fazer tudo o que está ao seu alcance para não se omitir e, inclusive, estar segura, né, juridicamente lá à frente. Empresas precisam de consultoria externa para fazer esse trabalho, por que não universidades também não, né? Então, sempre buscar o auxílio de quem é especialista nessa área e não recair sobre as poucas docentes que estudam o tema resolver um problema que é da política da universidade. Inclusive, tem universidades paulistas aí que estão usando os próprios coletivos de alunas para fazer acolhimento e escuta. Isso é um absurdo. A pessoa tem que ser servidora, tem que receber para isso, tem que ter competência técnica para isso, vai colocar em cima do grupo de pesquisa de gênero e sexualidade o acolhimento de vítimas de violência sexual? Isso está acontecendo, né? Então, é perfeito, deputado Tenente Nascimento, é equipe multidisciplinar, capacitada e qualificada para isso, né? E não aqui alguém que a gente pescou dentro da estrutura da universidade para resolver o problema e tirar da frente. Muito obrigada, doutora Marina Ganzaroli. Muito obrigada, deputado Tenente Nascimento. Pela ordem, deputada. Pela ordem, deputado Tenente Nascimento. Eu só queria fazer duas considerações, e isso vai direto ao doutor Gustavo, e dentro do que a doutora Marina realmente olhou com o olho clínico, né? O olho de amplitude ao problema que está acontecendo. Após a denúncia, após finalizar o fato em si, né? Detector, tem as sanções disciplinares ou punições, tem acompanhamento jurídico para a vítima. Acompanhamento jurídico, eu digo assim, porque aí se segue, porque foi estabelecido um processo, alguma coisa assim, se essa vítima lá na FEIAS, eu estou falando especificamente, se tem um acompanhamento jurídico para que ela também se sinta amparada, como é o caso que nós estamos falando de uma patrulha multiprofissionais. Se a senhora permite que ele responda essa pergunta. Deputada Damares, permite-me a tréplica? Por favor, professor Gustavo Donato. Ok, obrigado, Tenente Nascimento. Uma coisa importante deixar claro aqui é o seguinte ponto. Nós estamos discutindo aqui o andamento dos processos de uma forma geral. Então, eu estou exemplificando os procedimentos, tempos típicos, mas vale ressaltar que esses não envolvem casos de violência sexual como nós estamos tipificando aqui nessa CPI. Eu estou ilustrando e respondendo como a instrução do processo costuma evoluir
em casos típicos do nosso centro universitário. Felizmente, nós não tivemos, nos últimos 2 anos, que nós tratamos aqui nessa reunião, casos de violência sexual que sejam tipificados dentro do que nós estamos discutindo. Tivemos, sim, como eu já comentei, 2 casos, mas que tangenciam de uma maneira mais distante o assunto, com alguma questão envolvendo uma importunação leve, alguma coisa do gênero, mas que foram devidamente resolvidos e disciplinados. Indo ao ponto da resposta agora, a pergunta pontual, sim, o acompanhamento jurídico ocorre à vítima, ao interessado, pelo nosso corpo de advogados durante a instrução do procedimento administrativo, quando necessário com especialistas, como eu comentei, porque a tipificação das ocorrências é bastante variada e heterogênea, e isso também segue depois de terminada a instrução interna. E esse acompanhamento não é só jurídico. O nosso setor faz o acompanhamento também psicológico dos interessados. Começa, na realidade, pelo acolhimento psicológico. Acompanhamento psicológico, se necessário até psiquiátrico, aí nós buscamos especialistas externos, e o jurídico acontece em paralelo em todo o processo e nós vamos juntando os especialistas necessários. Agora, a opção da judicialização externa, em alguns casos, também cabe, parcial ou totalmente, à vítima envolvida e interessada no caso. Então, em alguns casos, o disciplinamento, o acompanhamento também vai para fora dos nossos muros e depois do término do nosso acompanhamento jurídico interno. Espero que tenha esclarecido e obrigado, Tenente Nascimento, pela questão.